Estudo Bíblico Êxodo 14, a travessia do Mar Vermelho, versos 2 e 3. As cidades Pi-Hairote e Migdol são mencionadas em inscrições egípcias, mas ainda não foram identificadas com certeza. Elas parecem se tratar de pontos um pouco ao norte dos limites atuais do Mar Vermelho. Uma carta fenícia menciona Baal-Zephon e todos os deuses de Taharpanhes. Taharpanhes é Dafne, a moderna Tel Dafne, localizada perto da extremidade sul do lago Menzalé, a meio caminho entre Sucote e Ramessés. Isso explica as palavras retrocedam. Em vez de se dirigirem diretamente para o leste, partindo de Sucote, os hebreus voltaram-se novamente para o norte e foram então acampar junto ao lago pantanoso. Essa aparente incerteza no seu trajeto deve ter encorajado Faraó a crer que os israelitas não estavam conseguindo encontrar um lugar para atravessar a barreira líquida e que estavam encurralados. Ele dirá: estão desorientados. Deus conhece o íntimo do ser humano, inclusive as pequenas petulâncias de um rei que se considera divino, mas que é mesquinho e covarde. Esperando uma oportunidade de vingança, Faraó queria lutar até a morte contra Deus e o seu povo. Verso 4. Faraó foi mantido informado sobre o progresso dos israelitas. O fato de que havia ainda uma lição final a ser dada ao Egito explica por que Deus os conduziu desse jeito, aparentemente sem objetivo. Salmo 76, 10 nos ensina que até a ira dos homens há de glorificar a Deus. Isto quer dizer que nem as piores circunstâncias terrestres podem ofuscar a glória de Deus. Tiago 1:20. Mas assim, até mesmo contribuir para ela, juntamente com o resto do universo. Salmo 19:1. Versos 5 a 8. A saída de Israel foi descrita a Faraó como uma fuga, não uma peregrinação a um local de sacrifício. Os corações endurecidos haviam perdido toda a sensibilidade com relação à recente tragédia e focalizaram na perda do benefício econômico que a escravização de Israel lhes proporcionava. Repetidas vezes se escreve que o faraó endureceu seu próprio coração. Capítulo 8, verso 15 e 32, e capítulo 9, verso 32. Mas agora não havia mais possibilidade de escolher, pois o diálogo com os servos de Deus já se encerrara. Capítulo 10, versos 28 e 29. Capítulo 11, verso 8. Os israelitas não estavam dependendo das mudanças do coração do faraó. Estavam avançando segundo as ordens transmitidas por Moisés. Verso 10. A reação inicial do povo ao verem a aproximação de Faraó foi de voltarem-se para o Senhor em ansiosa oração. A coragem e o temor dos que são principiantes na fé dependem tão somente das condições visíveis e externas. Verso 11. À luz da excessiva preocupação do Egito com a morte e seus vários rituais funerários e mortuários, a amarga ironia dos questionamentos de Israel mostrou quão facilmente os hebreus haviam esquecido a escravidão e o fato de terem sido libertos. Essa foi a primeira da longa série de queixas e lamúrias que Moisés precisou enfrentar por 40 anos. O libertador de um povo com espírito de escravidão tem uma tarefa das mais difíceis. Verso 12. Humanamente falando,
eles estavam diante de uma destruição certa. Portanto, é natural e característico da natureza humana gritar: deixa-nos! O comentário de que estariam em melhores condições de vida se estivessem servindo como escravos do que se morressem no deserto, talvez resumisse sua reação anterior para com Moisés e Arão, no lado de fora dos recintos reais no Egito. Capítulo 5, versos 20 e 21. Vê-se que quem escravizava o povo não era só o faraó, mas também a própria mente mesquinha, que achava melhor viver como boi ou cavalo apenas com a comida garantida. Versos 13 e 14. No ponto crucial do livramento de Israel, eles tinham que ver que a salvação deles era inteiramente uma obra de Deus. O povo, tendo finalmente obedecido à chamada de Deus para sair da escravidão e tão somente servi-lo, se viu numa situação humanamente impossível por ter seguido as instruções do servo de Deus. O Senhor pelejará. Isso era e continuaria a ser verdade ao longo de toda a história de Israel. 1 Samuel 17:47, 2 Crônicas 14, versos 10 a 11, capítulo 20, verso 15, Salmo 24:8 e Zacarias 14:3. Então veio a hora de parar de debater, de se preocupar e começar a possuir esta fé dinâmica que, embora pareça ser apenas ficar quieto, é na verdade o canal pelo qual a plenitude do poder intervém. É um exemplo da fé salvadora que aceita a obra de Cristo e não se apoia na força humana. Verso 15. Por que clamas a mim? Devemos entender aqui que Moisés estivera orando. A promessa de libertação dada pelo Senhor sobrepujou todo o desespero e senso de falta de esperança. Agora era só marchar para frente, confiando em Deus. Sempre foi esta a atitude da fé. Tiago 2, 14 a 26. Verso 14, 16 e 17. Para o grande e triunfante final, o bordão de Moisés, usado para impor julgamento divino sobre o Egito, agora traria salvação ao povo de Deus. Verso 18. Apesar do peso das pragas e das punições, é melhor reconhecer a Deus aqui na terra do que ser forçado a reconhecê-lo no dia do julgamento. Daí se compreende que os milagres do Êxodo deram uma oportunidade para a salvação dos egípcios. Versos 19 e 20. O anjo do Senhor e a coluna de nuvem e de fogo passaram da vanguarda para a retaguarda, da posição de guia para a posição de proteção. E assim, milagrosamente protegidos dos egípcios por uma nuvem espessa, ao mesmo tempo recebiam do Senhor um jato de luz para poderem atravessar. As coisas de Deus sempre se tornam em confusão e obscuridade para os ímpios, mas luz, alegria e vitória para os fiéis. Versos 21 e 22. A força natural usada por Deus para a realização deste milagre foi o vento oriental. Talvez em conexão com uma forte maré vazante, como alguns supõem, talvez não. Mesmo que o mar fosse menos fundo, no lugar e na época da passagem dos israelitas havia muita água, qual o muro formado pelo vento de ambos os lados da passagem. Versos 22, capítulo 15, verso 8, Salmo 78, verso 19. O uso desses fenômenos naturais por parte de Deus
em nada subtrai a natureza milagrosa dos acontecimentos daquela noite. O salmista registrou esse acontecimento dizendo que o Senhor dividiu o mar com o seu poder. Salmo 74, verso 13. Verso 24. Para os hebreus, a noite estava dividida em 3 vigílias de 4 horas cada uma. A última delas, a vigília da manhã, durava das 2 horas da madrugada às 6 horas da manhã. Essa geralmente era a hora dos ataques de surpresa. 1 Samuel 11:11. O próprio Senhor lançou o exército egípcio em confusão. Verso 25. As rodas dos carros afundaram na areia, que ficaram mais pantanosas no mesmo instante. Aprisionados no vale entre as paredes de água e em total confusão, eles reconheceram que o Senhor estava lutando em favor do seu inimigo. Versos 26 a 28. A mão e o bordão de Moisés serviram de instrumentos para a destruição do inimigo que perseguia e para produzir o livramento de Israel. As águas que ameaçaram os israelitas em sua passagem e que, a não ser pela divina mão que as refreou, os teriam destruído, agora desabaram sobre os egípcios. Salmo 77, versos 17 a 19. Desta manifestação da onipotência de Jeová, os israelitas deviam discernir que ele não era apenas o libertador misericordioso, mas também o santo juiz dos ímpios, para que pudessem crescer no temor de Deus, como também na fé que tinham acabado de demonstrar. Verso 29. As águas, que eram uma ameaça e uma destruição para os ímpios, são muros de segurança para os que seguem o caminho de Deus. Assim, Cristo é o aroma da vida eterna para os que o aceitam, mas cheiro de morte para os que o rejeitam. 2 Coríntios 2, 14 a 17. Versos 30 a 31. A nítida diferença entre Israel e o Egito é novamente evidenciada. Um povo é obstinado e está derrotado. Os mortos estão na praia, havendo reconhecido a vitória do Senhor. O outro povo está vivo na praia, havendo atravessado o mar a pé enxuto. Nesse ponto, Israel é uma comunidade que professa fé. Mais tarde, no deserto, eles apostatarão e ficarão sujeitos à ira de Deus. Números 14 e Salmo 95. A igreja, como uma comunidade que professa fé, deve evitar esse exemplo. Hebreus 3, 4.